Olá pessoal, eu sou a professora Tássia Teixeira de Freitas e estamos aqui mais uma vez para falar de contratos. E hoje nós vamos falar de classificação dos contratos. Então, vem comigo para essa aula, vamos lá! Para iniciar, é importante a gente ter em mente que classificação dos contratos, ela pode ser útil ou inútil. Nós podemos classificar os contratos de diversas formas. Mas vamos nos atentar para uma classificação que seja útil para a gente. Útil para a gente poder trabalhar com isso quando formos operadores do direito e útil quando formos, então, responder questões da prova da OAB. Para iniciar, nós vamos fazer, então, uma classificação dos contratos com base em autores utilizados em concursos e vamos começar falando quanto à obrigação, ou seja, como eu posso classificar o meu contrato quanto à obrigação, quanto às prestações daquele instrumento. Quanto à obrigação ou prestações, o contrato pode ser dividido, então, em contratos unilaterais, bilaterais e plurilaterais. Aí você fala assim, como assim, professora? Numa das aulas nós vimos que contrato tem a natureza jurídica, de negócio jurídico bilateral, porque ele tem duas partes. Sim, o contrato tem natureza jurídica de negócio jurídico bilateral e tem duas partes. Mas eu não estou analisando essa questão. Eu estou analisando quanto à obrigação, quanto às prestações. Ou seja, para essas partes, quem tem obrigações, quem tem prestações? Ambas, bilateral. Apenas uma, unilateral. Então, essa classificação, uni, bi ou pluri, é dos contratos. Logo, natureza jurídica, evidentemente que um contrato pode ser, com relação à sua natureza jurídica, sempre bilateral. Mas, quanto à obrigação, ele pode ser unilateral ou bilateral. Ok? Então vamos entender isso. O que seria então um contrato unilateral? Veja, são duas vontades, olha ali. Duas vontades, ou seja, tem duas partes. Mas a prestação é para apenas uma das partes. No contrato unilateral, a prestação é para apenas uma das partes. Veja, aqui tem um exemplo, que é a doação pura. O que é uma doação pura? Eu dou algo para você e nada em troca, por mera liberalidade, porque eu quero. Eu te dou uma casa e você não vai fazer nada em troca. Veja, aqui eu forneço a casa e aqui você nada em troca. Gera obrigações somente para uma das partes. Eu vou te dar a casa, você não vai fazer nada. Então isso aqui é o contrato unilateral. O contrato bilateral tem prestações para ambas as partes. Vejam lá no desenho. Eu te dou a casa, você me dá o dinheiro. Veja que existe uma causalidade nessas prestações. Eu te dou a casa porque você me dá o dinheiro. Você me deu o dinheiro porque eu te dou a casa. Nesse caso, temos prestações, então, para ambas as partes. Gera obrigações para ambas as partes, Um exemplo, então, é o contrato de compra e venda. Muito bem. Aí você pensa, eu entendi, professor, então todo contrato tem natureza jurídica de negócio jurídico bilateral, porque tem duas partes, e alguns contratos podem ser unilateral, porque só uma das partes tem obrigação, e outros bilateral, porque ambas as partes têm obrigações. Legal, entendi. Um exemplo de unilateral, então, é a doação, só eu tenho obrigação, outra parte não tem, e de bilateral, compra e venda, ambos têm obrigações, eu te dou o bem, você me dá o dinheiro. E no caso da doação com encargo? Ou seja, por liberalidade, eu vou te dar uma casa. Mas você vai ter que doar 5 mil para uma creche no bairro. Agora fiquei confuso, professora. Será que é uni? Será que é bi? O que será que é? Veja, eu vou te dar a casa. Nesse nosso exemplo, então, de doação com encargo. Eu te dou a casa. Tá aqui. E você vai, então, doar 5 mil para uma creche. Perceba que se fosse uma doação pura, aqui não existe, Terminamos aqui, Não existe essa parte na doação pura. Eu te dou a casa e não temos nada para você fazer. É simplesmente receber a casa se você aceitou. Agora, como nós estamos falando do encargo, perceba que você vai ter que ter uma obrigação. Mas essa obrigação não é a causa para eu te dar a casa. Eu te dou a casa por liberalidade, porque eu quero. E você vai doar 5 mil porque é um ônus que eu estou colocando nesse nosso contrato de doação. Então veja, quando eu falo para você que não é a causa, eu estou falando de sinalagma. Não há sinalagma no contrato de doação.
ainda que tenha encargo. O que é sinalagma, professora? Sinalagma é algo que você percebe em todos os contratos bilaterais, é aquela causalidade das prestações. Porque eu te dei algo, você também vai me dar algo. Sinalagmático, então, é aquele que tem sinalagma. Professora, tá, sinalagmático é o que tem sinalagma. O que é isso? Vamos explicar. Causalidade das prestações. Sinalagma, portanto, significa causalidade das prestações. Ou seja, a prestação de uma das partes é a causa e prestação da outra. É aquela brincadeira que a gente falou ali, né? Porque eu te dou, você me dá, né? Então, porque eu te forneço um bem, você me dá o dinheiro. E fica, então, nessa causalidade de prestações. Como você pode ver ali no nosso exemplo, a doação com encargo, não tem essa causalidade. Eu te dou por liberalidade e você, então, vai doar porque é um ônus imputado à contraparte, esses 5 mil para uma creche. Muito bem. Então, a doação com encargo, a causa não é a outra parte cumprir sua prestação, mas sim a doação é por liberalidade. Então, ele não é bilateral. Ele é unilateral, mas como tem esse encargo, ele é unilateral imperfeito. Olha ali a palavrinha, imperfeito. Tá certo? Então existe também o contrato unilateral imperfeito quando eu classifico quanto às suas obrigações ou prestações. Muito bem. Professora, o que é sinalagmático? Eu já entendi. E ele bilateral é sinalagmático? Não. Em termos práticos, não há diferença, porém, não são sinônimos, tá certo? Existe uma máxima do direito contratual, que está ali para você na tela, aqui, vamos grifar, que diz que todo contrato bilateral é sinalagmático. Isso você pode levar para você. Então, se é um contrato bilateral, eu tenho que entender que é uma causalidade das prestações. Sempre um contrato bilateral é sinalagmático, mas não são sinônimos. Muito bem. Vamos então entender por que nós estudamos contratos unilaterais e bilaterais. Por que é útil, né? Essa classificação que nós estamos passando para você tem essa utilidade dita lá no começo da aula. Existe uma utilidade muito grande quando você distingue se o contrato é uni ou bilateral. Primeiro ponto, ali na tela, é a exceção do contrato não cumprido. Exceção do contrato não cumprido. O que significa exceção para a gente aqui no direito? Exceção é uma defesa, ou seja, é uma defesa que eu vou alegar para poder, então, me explicar por que eu não estou cumprindo esse contrato. É uma defesa que eu vou alegar para poder me explicar por que eu não cumpri. Eu vou falar assim, por exemplo, eu não vou cumprir a minha parte porque você não cumpriu a sua. Isso é uma defesa minha, né? Vamos supor que nós fizemos um contrato, você entra com uma ação falando, juiz, a outra parte não cumpriu com a obrigação. E eu, em minha defesa, vou alegar, então, a exceção do contrato não cumprido. Vou alegar não cumprir porque o outro também não cumpriu. Essa exceção, então, essa defesa do contrato não cumprido, também que as provas trazem em latim, que é o termo, né, exception ad implente contractus, ele significa isso. Nos contratos bilaterais, ou seja, nos contratos que possuem efeito sinalagmático, né, que são bilaterais, eu posso alegar isso em minha defesa. Tá? Não fiz porque a outra parte não cumpriu. Exceção do contrato não cumprido. Está lá no Código Civil, artigo 476, olha que legal. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir implemento do outro. Então você não pode vir me cobrar se você não fez. Por isso que eu posso falar isso, né? Se você vem falar para mim, a parte não cumpriu, eu vou me defender numa ação, num argumento, falando, não cumpri, porque você não fez a tua parte também, exceção do contrato não cumprido, exception ad implente contractus. Muito bem. Dentro desses termos, talvez você encontre na tua prova também um outro termo, que é o exception non hit ad implente contractus. Meu Deus, professora. O que significa? É a mesma coisa, só que ao invés de ser a exceção do contrato não cumprido, porque você não cumpriu nada do contrato, é a exceção do contrato parcialmente cumprido, ou seja, você cumpriu com parte do contrato, mas a outra parte não. É a mesma coisa, porque continua tendo um defeito, ou seja, você continua não cumprindo corretamente esse contrato, né? Então você também pode alegar a exceção, só que quando você fala da exception ad implente contractus, é a exceção do contrato não cumprido, e quando você fala exception non hit ad implente contractus, é a exceção do contrato parcialmente cumprido, tá certo? Muito bem. E a solve et repete, que também está ali, ó, vamos grifar? Sobre a solve et repete, vamos lá.
nós podemos colocar uma cláusula, né, aduzindo então a solve et repete. A gente viu que não precisa estar escrito no contrato, é um direito que você tem nos contratos bilaterais de se defender falando não cumpri porque a outra parte não cumpriu, que é o exception non-implant contractus ou o exception non-hit contractus. Mas as partes podem estabelecer no contrato a solve et repete, ou seja, é uma cláusula que você vai estipular, pague e depois reclame. Ou seja, é uma hipótese de restrição àquela exceção do contrato não cumprido que nós vimos, né? A partir da vontade das partes. As partes não querem aplicar, então, a possibilidade de, se uma parte não cumpriu, a outra parte também não vai cumprir. Então, as partes fazem assim, vamos colocar a cláusula solve et repete. Primeiro você paga, depois você reclama, ok? Muito bem, então isso também pode aparecer, esses termos, exception non-implant contractus, que é a exceção do contrato não cumprido. Eu vou me defender falando, não cumpri porque você também não cumpriu. Except non-hit adimplente contractus é a exceção do contrato parcialmente cumprido, ou seja, não me cobre porque você não cumpriu inteiramente o combinado. E a solve et repete é uma hipótese de restrição à aplicação dessas defesas de exception adimplente contractus, ok? Muito bem, então continuando. Outro efeito importante que decorre da diferença do contrato unibilateral. O contrato bilateral tem a cláusula resolutória tácita. Meu Deus, professora. Vamos por partes. O que significa cláusula resolutória tácita? É uma cláusula implícita, ou seja, não precisa estar escrito. Você sabe que todo contrato bilateral tem, mesmo que não esteja escrito. É como a boa-fé. Você não precisa falar de que você está de boa-fé. A boa-fé é presumida. Todo mundo presume-se que age de boa-fé. Então, é uma cláusula que vem em qualquer contrato bilateral, ainda que ela não esteja escrita ali. É uma cláusula, portanto, implícita, né? É uma cláusula que está no contrato. O que significa, então? Significa que resolução, resolutória, vem de resolução, que é término do contrato. A partir do momento que uma das partes não cumpre, eu posso pedir, então, o término do contrato, né? Porque você não fez sua obrigação, também não quero mais continuar com esse negócio. Então, o contrato bilateral, por mais que não traga isso de forma escrita, eu sei que se você não cumpriu, eu posso terminar com o contrato. Isso é um contrato bilateral, porque ele tem esse efeito sinalagmático. No unilateral, eu não vou poder alegar a questão da cláusula resolutória tácita. Por quê? Porque eu tenho uma obrigação, mas a outra parte não tem. Ok? E terceiro ponto importante, então, desses efeitos que decorrem dessa diferença, é a equivalência econômica. Nos contratos bilaterais, as prestações devem ser equivalentes, né? Nos contratos unilaterais não vão ser equivalentes, porque veja, eu vou prestar uma obrigação e você não. Então não tem equivalência, há um desequilíbrio natural da obrigação. Caso contrário, nos contratos bilaterais, se não tiver equivalência econômica, olha que importante, se não tiver essa equivalência econômica, ou seja, se eu vender um bem para você por um valor bem abaixo do que ele de fato vale, eu estou diante de uma fraude, de uma simulação. Então, nos contratos bilaterais tem que existir equivalência econômica. Já nos contratos unilaterais, não vai existir. Então, olha o exemplo. Se eu vender um apartamento que vale 150 mil por R$1.000, posso gerar até mesmo a invalidade desse contrato, né? No unilateral, não tem equivalência. Tanto não tem que na doação com encargo, por exemplo, lá, né, te dou a casa, você doa dinheiro para creche, nessa doação com encargo, nunca pode ter o encargo um valor próximo ao valor do bem doado. Eu não posso te doar uma casa que custa 150 mil e pedir para você doar 150 mil para creche, né? Porque aí eu estou, então, diante de um contrato que não tá respeitando essa doação, porque eu estou te doando parte do meu patrimônio, ao passo que você está fazendo um ônus, um pequeno encargo. Não pode ter o mesmo valor, né, o encargo da doação. Então é isso, pessoal. No contrato bilateral tem que ter equivalência econômica, no contrato unilateral não há equivalência econômica, tanto que, se for uma doação com encargo, o encargo não pode ter o mesmo valor da doação feita. Muito bem. Vamos ver se a gente entendeu isso? Vamos fazer um treino aqui rapidinho. Assinar a alternativa correta junto comigo. A exception adimplente contractus pode ser aplicada quando? Vamos ver as hipóteses que a questão traz. Apenas nos contratos unilaterais? Não, ao contrário, a gente viu que nos contratos unilaterais não vai aplicar. Apenas nos contratos bilaterais? Sim, nos contratos bilaterais aplica-se. Vamos ver as demais. Nos contratos uni-bi? Não, só nos bi. Nos contratos escritos? Somente nos contratos escritos?
Todas as alternativas estão incorretas? Não, não estão incorretas. Aqui, ó, a B está corretíssima. Apenas os contratos bilaterais. Beleza? Mais uma. A exception adimplente contractus tem como pressuposto, ou seja, como que eu posso aplicar a exception? Quando eu posso aplicar? Em que situação eu aplico a exception adimplente contractus? A. Quando há um descumprimento total do contrato por uma das partes? B. Quando há o cumprimento? Não, né? A prorrogação ou a extinção? É quando se trata de um descumprimento, né? Então, olha lá. A exceção do contrato não cumprido, que é a tradução do exception adimplente contractus, exceção defesa, ou seja, eu posso me defender usando essa exceção do contrato não cumprido, quando eu tiver da outra parte um total, então, descumprimento do contrato. Se tivesse aqui except o hit, aí seria um descumprimento parcial ou cumprimento parcial do contrato. Muito bem. E para a gente treinar só mais um pouquinho, a última, julgue verdadeiro ou falso. Se o contrato contém a cláusula solve-te repete, olha, foi assim que apareceu numa das provas, pode ser arguida exception adimplente contractus? Não, porque ela é justamente a hipótese, então, de não aplicação dessa defesa. Ok? Muito bem. Mas, professora, você falou que os contratos se dividem em uni, pluri e bilateral? E a gente só viu o uni e o bi. Vamos falar do pluri. O plurilateral são prestações para várias partes. Mas olha que importante. Se eu tenho, por exemplo, uma casa para vender junto com um companheiro, um marido, um namorado, supondo que a gente tem uma casa em comum. Nós vamos vender, então, essa casa. Quantas pessoas são? 2. Qual é a nossa vontade? Não interessa o número de pessoas. A vontade é a mesma, vender a casa. Então, nós somos uma parte desse contrato, a parte vendedora. E essa parte pode ter várias pessoas, mas ela é uma parte. A outra parte tem que interesse? Comprar. Pode ser uma pessoa comprando, 2, 3, várias. Continua sendo só uma parte. Quantas partes nós temos, então, nesse contrato de compra e venda com vários compradores e vários vendedores? 2. A parte compradora, a parte vendedora. No contrato plurilateral, são prestações para várias partes. Então, o contrato de compra e venda que tem várias pessoas não é plurilateral, é bilateral porque tem só 2 partes, comprador e vendedor. O que seria então um contrato plurilateral? Um exemplo. São as formações das sociedades, né? O contrato social de uma empresa é um contrato plurilateral. São várias partes com interesses distintos. Ou seja, tem 3 ou mais vontades. Esse contrato bilateral, ele é complexo e ele é diferente dos bilaterais. Ele não tem efeito sinalagmático. Não é porque você não cumpriu uma parte que eu vou falar também não vou cumprir. Essa exceção não se aplica em contratos que envolvem, então, formação de sociedades. Essa é uma matéria de direito empresarial, mas só para você entender a diferença. Vamos lá. Trazendo aqui um conceito rápido e superficial. No direito empresarial, nós podemos ver aqui 2 tipos de sociedades, por exemplo, no nosso caso. As sociedades contratuais, né, que tem um contrato social, que o Código Civil regulamenta lá as sociedades limitadas, e as institucionais, que é, então, regulamentada por um estatuto social que está lá na Lei 6404 de 76, que é um exemplo, sociedades anônimas. Então, esses aqui são tipos de sociedade. Quando você vai abrir uma sociedade com alguém, vamos pegar o exemplo lá de uma limitada. Vamos supor que a gente queira abrir, então, uma sociedade para vender roupas. Nós precisamos, então, colocar um capital, né, nessa empresa. A gente vai chamar, então, de capital social. Cada uma dessas partes, com interesses diferentes, porque, por exemplo, eu quero administrar, você quer comprar roupa, outra pessoa quer vender, outra pessoa quer fazer o marketing. Cada um dos sócios tem uma vontade, uma participação diferenciada nessa empresa. Todos nós, portanto, temos que integralizar o capital para formar essa empresa. Cada um terá, então, a sua parte no dinheiro. Primeiro que não há equivalência econômica, porque eu posso colocar 100 mil, você 50 mil. Cada um pode pôr um valor, não precisa ser todo mundo o mesmo valor, né? Já está aí mais uma diferença para um contrato bilateral. Cada um, então, vai integralizar esse capital. Se um deles não faz, por exemplo, aqui, ó, todo mundo que está circuladinho fez. 2 ali não fizeram. Eu não posso alegar a exceção do contrato não cumprido, falando que não vou pôr também porque eles não colocaram. Primeiro, porque é uma obrigação dos sócios integralizar o capital. Segundo, porque não integralizar o capital sequer é motivo para você rescindir essa sociedade. Logo, você percebe uma diferença muito grande entre contratos uni, pluri e bi, ok?
Terminando então essa parte de classificação dos contratos quanto às prestações, vamos analisar quanto à vantagem. Quanto à vantagem, esses contratos também são classificados como onerosos ou gratuitos. Perceba que vantagem não é aquilo que você acha bom, aquilo que eu acho bom, aquilo que a gente acha vantajoso, não é isso. É vantagem no sentido jurídico-patrimonial, da ordem jurídica patrimonial. Esse é vantajoso porque ambas as partes devem receber vantagens ou porque apenas uma delas recebe vantagens. Essa é a análise, não é porque envolve dinheiro também, né? Ele é oneroso porque ambas as partes ganham. Exemplo é o contrato de compra e venda. Eu te dou o bem, mas você também vai me dar o dinheiro. Então eu te dou o bem, você ganha o bem. Você me dá o dinheiro, eu ganho o dinheiro. Veja que ambas as partes recebem vantagens. Por isso ele é oneroso. Quando eu vejo um contrato oneroso, eu vejo um equilíbrio econômico, tá certo? Porque ambas perdem e ganham ao mesmo tempo. Muito bem. Agora, eles podem ser onerosos, mas também podem ser gratuitos. Gratuito não é que é de grátis, não é isso. Gratuitos é porque geram vantagens a apenas uma das partes, que é o caso da doação, né? Existe uma perda de um bem para quem está doando e quem está recebendo está ganhando. E ele não vai ter outra obrigação, é só aquela. Então ele simplesmente tem vantagem para uma parte só. Quem? Quem está recebendo o bem. Qual que é a minha vantagem? Jurídica, patrimonial, nenhuma. Você pode até falar, não, professor, mas quando eu dou um bem para alguém, eu me sinto bem, eu fico feliz. Ótimo, mas isso não interessa para o direito. Você tem que analisar a questão jurídica patrimonial. Se você faz por liberalidade, né? Um pai doa um carro para um filho porque ele quis. Ele está feliz por doar. Mas juridicamente, analisando o patrimônio, ele não teve vantagem nenhuma. Então ele é gratuito. Só o filho recebeu. Ele não recebeu nada. Então ele é gratuito, ok? Gratuito por quê? Porque só há perda do bem para uma das partes. Só há ganho do bem para uma das partes. Há um desequilíbrio econômico natural. Só um ganha, só um perde. Depois de analisar, então, essa parte de questão de classificação quanto à vantagem, nós temos mais duas máximas do direito contratual. Essas máximas do direito contratual são interessantes para você levar para a prova, para na hora de você ter que classificar ou ter que resolver alguma questão jurídica, você lembrar. Veja, todo contrato bilateral é oneroso, e não é verdade? Todo contrato bilateral é oneroso. Vamos analisar. Um exemplo de contrato bilateral é uma compra e venda de uma casa, que a gente viu lá no contrato bilateral. Veja que se eu estou dando a casa, no contrato de compra e venda, não estou dando, né? Eu estou então entregando a casa, a outra parte está também me entregando o dinheiro. Há perdas e ganhos para ambas as partes. Então, de fato, todo contrato bilateral é oneroso, porque ambas as partes ganham e perdem. Porque ambas as partes têm obrigações. Então, quanto às obrigações ele é bilateral, e quanto à vantagem é oneroso, porque ambos ganham, ambos perdem. E a outra máxima do direito contratual é que todo contrato unilateral é presumidamente gratuito. Presumidamente? Sim, todo contrato unilateral é presumidamente gratuito. Porque todo contrato unilateral presume-se que só uma parte vai ganhar, que é o exemplo da doação, né? Eu te dou, só você ganha. Mas existem contratos unilaterais que podem ser uma exceção a essa questão de ser gratuito. Por exemplo, é uma rara exceção, mas o mútuo federatício. O que é o mútuo federatício? Mútuo federatício é um empréstimo de dinheiro com juros. Isso é um mútuo federatício. Então veja, uma das partes vai entregar o bem, a outra parte não vai entregar, mas vai remunerar. Por isso que uma parte tem obrigação unilateral e oneroso no sentido de que ambas vão ganhar, né? Você por receber o empréstimo, a outra parte por receber os juros. Então ele é unilateral, mas oneroso. Conforme lá no artigo 591, você percebe esse exemplo, ó, destinando-se o mútuo a fins econômicos, seria então no empréstimo de dinheiro, presume-se indevidos juros, ok? Muito bem. Continuando. Efeitos que decorrem, então, da diferença de você ter um contrato oneroso e da diferença de você ter um contrato, então, gratuito. A primeira diferença é a hermenêutica contratual. O que é hermenêutica? É a interpretação que será dada para esses contratos. A interpretação
ela é restritiva nos negócios jurídicos benéficos. Como assim, professora? É por liberalidade que você fez a doação. Então, significa que eu não vou analisar essa doação além daquilo que está escrito. Eu vou me restringir àquilo que foi colocado pelo doador. Vocês lembram quando nós estudamos lá interpretação dos contratos, que nós vimos que nos contratos não benéficos, né? Ou seja, nos contratos que não são gratuitos, nos contratos que a pessoa não está entregando algo a alguém sem receber nada em troca, fazendo uma obrigação para alguém sem receber nada em troca, a gente viu que a interpretação desses contratos não benéficos ela é extensiva, ou seja, eu vou a fundo. Não importa o que está escrito, eu vou a fundo descobrir a intenção das partes. A gente viu isso lá na aula de interpretação dos contratos. Ou seja, né, o que importa é a intenção e não preso à literalidade. Nos contratos benéficos, ou seja, nos contratos gratuitos, eu vou ficar preso à literalidade quando se tratar de interpretação dos contratos. Essa é a primeira diferença. Segunda diferença, irresponsabilidade pela evicção e vício redibitório quando gratuito. Poxa, professora, duas palavras bem interessantes, ó, evicção e vício redibitório. Numa aula específica, nós vamos tratar de evicção e vício redibitório. Porém, rapidamente, vamos aqui atentar para um pequeno conceito para entender o que quer dizer, então, essa questão de responsabilidade pela evicção e vício redibitório quando gratuito. O que é o vício redibitório? Vício redibitório e evicção são garantias do contrato, ou seja, toda vez que eu compro alguma coisa, eu tenho garantia de que aquilo serve para o fim que se destina. E toda vez, então, que eu te dou alguma coisa também, que eu te vendo alguma coisa, dá no sentido de entregar a coisa numa compra e venda. Quando eu te entrego o bem que eu estou vendendo, eu me comprometo que esse bem também se destina para um fim e que ele funciona para tal. Quando eu percebo um vício redibitório, significa um vício oculto, ou seja, algo que torna impróprio ao uso e diminua o valor, né? E também vou te dar um exemplo para a gente poder explicar melhor essa questão. Olha só, vou te dar um exemplo aqui do vício redibitório. Se eu estiver diante de uma compra e venda de um relógio, olha o que vai acontecer no patrimônio da pessoa. Alguém está se dispondo então a vender um relógio. Tá aqui, o relógio. Essa pessoa, quando entrega o relógio, ela está entregando uma partezinha do seu patrimônio, certo? Uma parte do seu patrimônio. E ao mesmo tempo ela vai receber o dinheiro. Quando ela recebe o dinheiro, o patrimônio dela, que é comido um pedacinho, já se recompõe novamente, ó. E a mesma coisa acontece com a pessoa que está dando dinheiro. Eu te dou dinheiro, come-se um pedacinho do meu patrimônio, mas entrega o relógio, volta, por ter equivalência, um contrato bilateral, né? Eles têm equivalência, o meu patrimônio volta a ser igual. Se eu, por um acaso, entregar um relógio, e essa entrega for de um relógio viciado, ou seja, ele é um relógio, mas ele apresenta um vício oculto. Ou seja, ele é um relógio, mas é só uma pulseira, porque ele não dá horas. O que vai acontecer? Essa parte do patrimônio aqui não vai ser reintegralizada. Ou seja, eu tenho um pedaço do meu patrimônio, que é o dinheiro, e você, na hora de me devolver o relógio, me devolve um relógio que não é relógio. Ele funciona só como pulseira, porque ele não me dá horas. Para que serve um relógio? Qual é o fim que se destina um relógio? Dar horas. Se ele não está cumprido com esse fim, diminui o valor. Ele serve agora só como pulseira. Ou, se eu queria muito um relógio, não queria uma pulseira, não me serve para mais nada. Nesse caso, então, nós temos que perceber que uma das partes perdeu. E eu tenho, então, a responsabilidade, no caso de um negócio oneroso, né, que ambos devem ganhar, eu tenho a responsabilidade, então, de reparar esse dano. De que forma? Quando a gente estudar vício redibitório, nós vamos ver. Ou a parte vai pedir um abatimento proporcional no preço, por exemplo, gostei do relógio, mas ele não funciona como relógio. Vou ficar com ele só como pulseira. Então me devolve parte do dinheiro. Ou desfazer o negócio. Eu te entrego o bem, não quero mais, quero encerrar, quero acabar com esse contrato. Não me serve mais. Isso seria então uma questão onerosa. Mas aqui a gente viu. As garantias, elas servem, né, nos contratos onerosos, mas aqui, ó, as garantias, volta aqui. As garantias servem nos contratos onerosos, mas a gente viu que há uma irresponsabilidade pela evicção e vício redibitório quando gratuito. Então a compra e venda, ela é onerosa. Cabe vício redibitório e evicção. Porém, quando eu falo de contrato gratuito, não cabe. Então como que seria aqui? Vamos lá. Doação de um relógio. Tá aqui o relógio de novo. Nesse caso, ó, eu entreguei o bem.
A pessoa não tirou do patrimônio dela nada para receber esse relógio. Se ela apresentar um vício, por exemplo, é um relógio, só que não dá hora, de novo, é o mesmo exemplo. Só funciona como pulseira. O que vai acontecer aqui? O patrimônio da pessoa permanece igual, ó. Nada acontece. Ela não vai poder reclamar. Ela não vai poder chegar e falar assim, eu quero dinheiro de volta. Ela não deu dinheiro nenhum. Tá certo? Então, por isso que nós podemos afirmar que há uma irresponsabilidade, ou seja, a pessoa não responde pelo vício redibitório quando for um contrato gratuito. Professor, o que é evicção? Tá aqui. A evicção é a perda da coisa em virtude de sentença judicial que atribuiu a outrem por causa jurídica pré-existente ao contrato. Ou seja, se eu te dou alguma coisa que eu perdi pela evicção, eu não vou responder. Porém, se eu te vendo alguma coisa e você não pode tomar posse, você não pode ser efetivamente o proprietário, usar, fruir, dispor e reaver dessa coisa, porque essa coisa já nem me pertencia, o juiz decretou que essa coisa eu perdi esse bem para um terceiro. Diante disso, se é uma compra, eu respondo. Se é uma doação, não respondo também, ok? Muito bem, então numa próxima aula nós falaremos muito de evicção e vício redibitório com vários exemplos. Agora, nesse momento, a gente precisa entender só que um dos efeitos que decorrem dessa diferença de contrato oneroso e gratuito é justamente essa irresponsabilidade quando é gratuito, ou seja, se é oneroso, se ambas as partes têm que ganhar nesse contrato, evidentemente que se há um vício nesse contrato que a outra parte não ganhou, a parte dela, eu vou ter que garantir que ela receba, indenizando. Agora, se foi um contrato gratuito, que a outra parte não teve perda nenhuma e uma só das partes ganha, a outra não ganha, e nesse caso nenhuma ganhou, tudo bem, não vou responder pela evicção e vício redibitório. Muito bem. Continuando então, a terceira diferença que decorre de contratos gratuitos e onerosos são fraudes contra credores. Como assim? É a análise dessa fraude. Veja, fraude é um defeito, né? E esse defeito, se constatado, e a outra parte agir, pode anular o negócio jurídico. Porque veja só, vamos supor que eu tenho um patrimônio de 100 mil reais e eu te devo 50 mil reais. Nesse meu patrimônio de 100 mil, eu consigo quitar minha dívida com você e ótimo. Vamos supor então que eu tenho um patrimônio grande, mas eu tenho uma dívida igual ao meu patrimônio e eu não quero entregar dinheiro nenhum para você. Muito antigamente, as pessoas, quando eram devedoras, podiam ter parte dos seus corpos, enfim, machucados, você podia pegar o devedor e humilhá-lo. Você não pode fazer isso. Pelo Código Civil, pela legislação, toda vez que alguém deve, ele só responde com o seu patrimônio, não com o seu corpo, como uma vez já foi há muito tempo atrás. Então, o que o credor faz? Ele percebe o patrimônio que o devedor tem. Opa, beleza. A dívida é de 50 mil, ele tem 100 mil, ele consegue saldar a dívida. A partir do momento que ele percebe que o patrimônio dele, que era maior que a dívida, começa a se desfazer, ele fica preocupado e pensa, nossa, agora ele não vai mais ter como me pagar. Eu não posso fazer nada, não posso prendê-lo, não posso machucá-lo. Ainda bem que não, né? Mas eu só posso reaver o meu dinheiro com o patrimônio dele. Se ele está se desfazendo desses bens, eu vou atrás e vou então cancelar essa negociação que ele fez com outras pessoas e pegar para mim o que ele me deve. Veja, doar bens para fraudar os credores, ou seja, para não pagar os meus credores, não é permitido. O credor pode entrar com a ação pauliana para anular, então, conforme o artigo 158 do Código Civil. Ele anula esse contrato prévio. Como assim? Veja, se um contrato ele for gratuito, ou seja, se eu doei os bens, vamos lá para o meu exemplo, eu tenho 100 mil, te devo 50. Eu penso, eu não vou pagar ninguém, não vou pagar nada, eu vou fazer o seguinte, eu vou doar tudo o que eu tenho pro meu irmão, e aí quando esse credor vier me cobrar, eu não vou ter dinheiro nenhum para pagar ele. Então eu vou lá e dou. O meu irmão não tá sabendo de nada, ele ficou super feliz que recebeu lá o patrimônio, ele não estava sabendo de nada. Mas eu sabia. Esse credor não precisa quem recebeu estar de boa fé ou não estar. Ele consegue anular essa doação independente de quem receber saber ou não da fraude. Porque é uma doação, a pessoa que recebeu não está perdendo nada se o dinheiro de fato for para quem eu devo. O credor está perdendo, porque eu de fato devia para ele e estou consumindo com os meus bens. Agora, se é oneroso, ou seja, se eu faço uma venda desses meus bens para fraudar credores, eu só vou anular porque é um terceiro.
nessa história, né, quem está comprando. Eu só vou anular se eu provar a má-fé desse terceiro que comprou. Ok? Então, se é uma doação, não interessa. Quem recebeu vai perder. Se é uma compra e venda, oneroso, exemplo de oneroso, só vou poder anular essa compra e venda se o adquirente sabia que era uma fraude. Tá certo? Mas, professora, a boa-fé sempre se presume. Sim, a boa-fé é sempre presumida. Mas existem dois casos que eu vou entender que a pessoa estava de má-fé. Por exemplo, se é uma insolvência notória, ou seja, todo mundo, no mundo inteiro, no Brasil inteiro, na cidade inteira, sabe que aquela pessoa está devendo. Sabe que aquela pessoa tem mais dívidas do que patrimônio. Ser insolvente é isso, né? Se você tem lá 1 milhão de patrimônio, mas tem 2 milhões de dívida, você não consegue saldar suas dívidas com o patrimônio que você tem. E todo mundo está sabendo. Ou seja, se eu comprei, eu sabia que você estava insolvente, né? Ou eu tinha um motivo que eu deveria saber que você também já estava insolvente, que você também já estava fraudando, que você estava se desfazendo dos seus bens. Um motivo, professor, como é que eu vou saber? Depende, né? A legislação, os exemplos, a doutrina trazem para você a questão de você poder anular, porque você deveria saber. E é o caso, por exemplo, de uma mãe, que com certeza conhece a vida do seu filho, né? Todo mundo diz que mãe sabe de tudo. Ou o seu sócio. Como é que o sócio compra a casa do outro sócio e não sabe que ele é insolvente? Claro que ele sabe ou deveria saber. Então, nesses dois casos, ou quando a insolvência é notória, ou quando o motivo, né, que deveria saber, ou seja, a fraude, você deveria saber que era uma fraude, você deveria saber que a pessoa estava se desfazendo dos seus bens porque você é a mãe da pessoa, você é sócio da pessoa. Nesses dois casos, eu posso entender sim que há uma má-fé e, portanto, também, nesse caso, a anular, independente de quem recebeu saber, no caso gratuito, e oneroso quando a outra parte, então, ou sabia ou deveria saber dessa má-fé, de quem estava devendo. Ok? Muito bem. Continuando, então. Mais uma classificação. A gente pode classificar os contratos também quanto ao equilíbrio nas prestações. Quanto ao equilíbrio nas prestações, significa versa sobre as prestações em si, ou seja, o que cada um vai fazer ou receber neste contrato, tá certo? Ou o contrato ele é comutativo, ou ele é aleatório, ou seja, ou há um equilíbrio nas prestações e há uma certeza que elas são feitas, que é o exemplo da compra e venda. Eu tenho certeza que eu vou te dar o dinheiro, você tem certeza que vai me dar a casa, né? Se isso não acontecer, ocorreu um inadimplemento, mas a gente sabe de antemão quais são as obrigações das partes. Agora, no aleatório, há uma incerteza. Alha, que ó, alha significa sorte. Ou seja, há uma incerteza das partes a respeito do adimplemento. Eu não sei se a tua parte realmente vai ser cumprida ou não. Por exemplo, quando eu vou contratar um seguro para o meu carro, eu tenho a certeza que eu vou pagar o prêmio. O que é o prêmio? O valor do seguro, né? Para eu ser uma segurada, eu tenho que pagar para a seguradora. Essa obrigação eu tenho certeza que vai acontecer, porque se eu não pagar, eu não vou ter seguro. Mas a seguradora, ela é obrigada a fazer alguma coisa? Depende do que? Da minha sorte ou azar. Se eu não sofrer nenhum acidente, se ninguém me furtar, ninguém roubar, ela não vai precisar ser acionada, ela não vai fazer nada, ela simplesmente recebe o dinheiro e pronto. Agora, se acontecer alguma coisa, eu vou acionar a seguradora e ela vai ter que fazer a sua contraprestação. Então, é uma incerteza das partes a respeito desse adimplemento, desta obrigação imposta à seguradora, porque depende do acontecimento futuro incerto, que nós chamamos, no caso do contrato de seguro, de sinistro. Certo? Muito bem. Quanto à forma, nós podemos classificar os nossos contratos quanto solene e não solene. Solene são aqueles que devem obedecer a alguma forma prescrita em lei, ou seja, a lei traz como aquele contrato se aperfeiçoa. Se você não fizer como a lei diz, você não aperfeiçoa o contrato. Por exemplo, se eu vou comprar um bem imóvel, né, no valor de 300 mil reais, não adianta só fazer o contrato e guardar numa gaveta. Eu vou ter que fazer esse contrato e levá-lo para registro. Eu vou fazer esse contrato, vou num cartório fazer a escritura pública desse contrato, né? Escritura pública da notária das partes, escritura pública de compra e venda. E aí, depois, com a escritura pública em mãos, vou no cartório competente de registro de imóveis daquele imóvel e vou lá, então, né, averbar, vou lá registrar tudo o que está acontecendo com relação a este bem no cartório, dando publicidade aos meus atos. Se eu não fizer isso,
Esse contrato não vai transferir, se não for registrado competentemente, não vai transferir a propriedade. Ele gera obrigações para as partes, mas não gera propriedade. O direito de ser proprietário não está concretizado, porque eu não aperfeiçoei. Então, se a lei exige que tenha uma forma, eu tenho que cumprir. Se a lei não exige, é forma livre. Já pensou, você vai lá comprar um pão de queijo no intervalo, na cantina da sua faculdade. Pense bem se todo mundo que fosse comprar um pão de queijo tivesse que fazer um contrato, levar em cartório, reconhecer firma, ou seja lá o que for. Para comprar um pão de queijo, coitada tia da cantina, ela ia ficar a noite inteira para vender 3, 4, não é mesmo? Então esse é um contrato de forma livre, você vai lá, dá o dinheiro, recebe o bem, pronto, não precisa registrar, não precisa nada. Mas se a lei exige, você tem que dar a formalidade. Muito bem. Quanto ao aperfeiçoamento, ou seja, o momento em que o instrumento passa a ter o valor jurídico. Qual é o momento que se aperfeiçoa aquele contrato? Quando ele passa a valer? Quando ele se formou? Existem contratos consensuais e contratos reais. Nos contratos consensuais, significa que só depende da vontade das partes. Ou seja, eu não tenho que te entregar nada, né? Não tenho que te entregar o bem para ele começar a valer. Basta você falar para mim que você quer, eu falo o que quero, e aí nós estamos obrigados e esse contrato já está valendo. Que é o exemplo aqui da venda de um celular. Quer comprar meu celular? Quero. Então tá, tantos mil reais, tantas centenas de reais, seja lá o valor que for. Tá aqui meu celular. Você disse que quer comprar, a partir daquele momento que eu te fiz a proposta e você aceitou, estamos então vinculados. Agora basta as partes cumprirem com o combinado. Agora, nos contratos reais, tem que ter a entrega do objeto para esse contrato, então, se aperfeiçoar. Como assim, professora? Existem contratos que não basta só você, então, ter a vontade. Você tem que ter a entrega do bem. Por exemplo, um contrato de depósito. O que é um contrato de depósito? Quando você vai no shopping, quando você vai num lugar que tem um estacionamento, aquilo lá é um contrato de depósito. Você deixa o bem, a pessoa tem a guarda e tem que te entregar exatamente do jeito que você deixou. Inclusive aquela plaquinha, né? Não nos responsabilizamos por bens deixados no interior do veículo, não vale para nada, porque se ela se responsabilizou pelo bem, pelo todo, tem que se responsabilizar também por aquilo que está no interior do bem, né? Ela está sobre a guarda dela, aquele objeto. Só que eu não posso chegar para alguém e falar assim, vamos fazer um contrato de depósito? Vamos, então tá valendo. Cadê o bem para eu cuidar? Então você tem que deixar o bem para aí começarem as minhas obrigações de guarda daquele bem, né? Então um exemplo é o contrato de depósito, o contrato de empréstimo, também um exemplo de contrato real, que só com a entrega do bem iniciam então as obrigações das partes, ok? Então são dois tipos com relação ao aperfeiçoamento, consensuais e reais. Consensuais basta a vontade, que ele se aperfeiçoa, começa a valer, e os reais tem que ter a entrega da coisa para valer. Quanto à execução? Instantânea, diferida ou de trato sucessivo. São 3 possibilidades. Instantânea é igual macarrão, né? Macarrão instantâneo. Na hora, você esgota numa obrigação só no ato, na hora. Eu te dou o bem, você me dá o dinheiro. Pronto, acabou. Isso é instantâneo. Diferida é uma obrigação que se faz também no ato só que no futuro. Por exemplo, professor, eu quero comprar teu celular, posso te pagar daqui 30 dias? Você vai me pagar num ato só no futuro. Mesma coisa. Professora, quero comprar seu celular. Eu respondo, tudo bem, posso te entregar daqui 30 dias? Num ato só, no futuro. E de trato sucessivo, são obrigações que pela própria natureza do bem se arrastam pelo tempo. Por exemplo, pela própria natureza daquela obrigação se arrastam pelo tempo. Se eu vou, então, fazer um contrato de prestação de serviços educacionais, tem a mensalidade. Pelo próprio nome, trato sucessivo, é uma obrigação que se arrasta pelo tempo. Todo mês eu vou ter que pagar e todo mês você vai me prestar essa obrigação. Então, essa prestação de pagar e essa contraprestação do ensino que eu vou receber é de trato sucessivo, né? Ela se arrasta ao longo do tempo. Um outro exemplo é o pagamento de venda a prazo, que eu faço para você então em 10 vezes, se arrasta ao longo do tempo, você vai lá, vai pagar o boleto, vai pagar o cartão, vai pagar o que for. É trato sucessivo, se arrasta, né, ao longo do tempo. Quanto à liberdade negocial entre as partes, também é uma outra classificação que nós podemos fazer. Quanto à liberdade negocial entre as partes, então, nós temos as obrigações paritárias, né, os contratos então classificados como paritários, e os contratos classificados como os de adesão. O que é isso? A adesão é aquele contrato, a gente já viu, que ele é permitido, mas é aquele contrato que eu não discuto cláusula nenhuma. Eu simplesmente
aceito ou não aceito. E por mais que eu discuta uma questão ou outra, não deixe de ser de adesão. Porque é um contrato que uma parte fez, entregou a outra e a outra parte ela só aceitou. Ela não deu a sua opinião sobre como elaborar aquelas cláusulas. Então uma parte adere a um contrato padrão já formulado, que é o exemplo da telefonia móvel, que é o exemplo de TV por assinatura, entre outros tantos exemplos que nós temos. O contrato paritário, as partes sentam e discutem, ficam alterando as cláusulas até chegar no senso comum. As partes elaboram aquele contrato. Paritário, então, é uma relação em que as partes estão, ali discorrendo sobre o contrato e chegam num acordo. E a adesão é aquele contrato entregue a uma das partes e a outra parte só aceita. Existe uma proteção muito maior no ordenamento jurídico com relação, então, ao aderente nos contratos de adesão, porque ele está simplesmente aderindo, ele não redigiu o contrato, isso a gente já discutiu nas aulas anteriores. Estamos acabando, queridos. Com relação às características dos contratantes, a gente também pode classificar os contratos em personalíssimos e impessoais. Personalíssimos são aqueles contratos, então, que você tem em função da característica de uma pessoa. Por exemplo, eu quero que o cirurgião tal faça a minha cirurgia. Personalíssimo. Se ele faltar, não pode vir outra pessoa. Eu não vou aceitar, eu quero ele. Eu quero que o advogado tal defenda a minha causa. Se ele não for, não pode ser outro. Eu quero que esse pintor faça a parede da minha casa. Tem que ser esse pintor, porque ele tem a técnica que eu desejo. Impessoal é qualquer um. A qualidade da pessoa não importa. Por exemplo, eu quero que esse pintor vá lá e passe tinta na parede da minha casa. Esse infelizmente não pôde. Contratei uma empresa de pintores e aquele pintor que eles tinham falado que ia na minha casa não pôde. Tudo bem, pode qualquer um, porque eu não estou interessada na qualidade da pessoa e sim simplesmente no serviço que ele vai prestar. Logo, os personalíssimos, eles estão vinculados à pessoa, a característica daquela pessoa, só aquela pessoa pode. E os impessoais, a qualidade da pessoa não importa, qualquer um pode fazer. Ok? Muito bem. Quanto à existência per si, ou seja, existem contratos principais que existem por eles mesmos e acessórios, que são aqueles contratos que dependem do principal para a sua existência. Um contrato principal, ele não depende de outro. Por exemplo, um contrato de compra e venda é um contrato principal, ele não depende de nada. Agora, um contrato, que seja um contrato de garantia, por exemplo, uma hipoteca, ou fiança, ou juros, ou multa, seja o que for, já depende de uma obrigação principal. Não existe só uma obrigação de multa. A multa existe porque alguma obrigação não foi cumprida. Então ela é acessória. A fiança é uma garantia pessoal num contrato. Alguém está falando que se você não pagar, o fiador paga. Logo, ele depende de um contrato para a sua existência. Então os contratos principais existem por si só. E os acessórios dependem do principal. A sua existência é subordinada à existência do principal. Se o contrato principal acaba, o acessório também. Diferente do principal, que se o acessório acaba, por exemplo, o fiador vem a falecer, o contrato principal continua existindo. Ok? Muito bem. E ainda existem os contratos derivados ou subcontratos nessa classificação quanto à existência per si. Contratos derivados ou subcontratos são aqueles contratos que vêm de um contrato principal. Por exemplo, eu tenho uma casa, eu vou locá-la para você. E aí nessa casa tem 3 quartos, você está usando um só. Você fala para mim, você posso locar os outros quartos? Conforme a lei, se eu te der expressa autorização para isso, eu falo, sim, pode, te dou por escrito. Pode. Você vai lá e subloca os outros quartos para outras pessoas. Então existe um contrato de locação entre a gente e um contrato de sublocação entre você e os sublocatários que você está propondo, então, para também morarem no objeto locado. Ok? Muito bem. Outro exemplo, além da sublocação, é a subempreitada. Que existe o contrato de empreitada, que alguém vai fazer, e essa pessoa pode, então, contratar subempreitados para fazerem esse contrato. Então, são subempreiteiros que vão fazer o contrato de empreitada. Quanto à designação, eles podem ser também nominados ou inominados. Nominados são os que têm designação própria, tem nome, a lei diz, compra e venda, doação, a lei traz. E nominados são os que não têm. Você põe lá, contrato nominado, porque a lei não traz essa possibilidade. Não é uma compra e venda, não é uma doação, não é nenhuma hipótese que a lei te trouxe. Então ele não tem nome. Assim como os contratos típicos e atípicos. O contrato típico está regulado em lei. O contrato de compra e venda é típico. Por quê? Porque a lei traz. A doação, a lei traz. Vários contratos, transporte, a lei te traz as regras.
E os atípicos são aqueles, então, que resultam da vontade das partes, mas que a lei não traz. Lembra que contrato atípico é possível? Sim, desde que você respeite, então, a ordem, né, as normas gerais, a ordem, o ordenamento jurídico, etc. Ele é permitido desde que você respeite, então, a boa-fé, a moral, etc. E o misto é uma mistura, como o próprio nome diz, de um contrato típico com cláusulas que as partes, então, criam. Ok? Esse é quanto à designação. E, para finalizar, nós temos também os contratos coligados. O que é um contrato coligado? É um contrato que ele constitui uma pluralidade, ou seja, são vários contratos que estão celebrados pelas partes e apresentam interligados. Que é aquele caso quando você vai locar um veículo, você vai lá, vai locar um veículo, e ao mesmo tempo você faz um contrato de seguro para essa locação. Se der algum problema no veículo, o seguro vai lá e cobre. Ou eu quero fazer um contrato de financiamento para comprar uma casa. E junto com esse contrato de financiamento, então eu faço um contrato de seguro da casa e um contrato de seguro de vida. Se eu vier a falecer, é quitado esse contrato. Se algo acontecer com o bem, também, né, eu vou receber o dinheiro do seguro. Então são contratos interligados. Muito bem. Para finalizar, vamos fazer uma questão para ver se a gente entendeu, então, a classificação dos contratos. Sobre a classificação, é correto afirmar que A. Contrato comutativo é contrato gratuito? Peraí, professora, o que é comutativo? Comutativo são prestações certas e equilibradas. Eu sei qual é a tua obrigação, você sabe qual é a minha e a gente sabe que nós vamos adimplir com essas obrigações. Contrato comutativo, o contrário é aleatório, que uma das partes vai cumprir, a outra não sei, que é o exemplo do contrato de seguro. Então, o contrato comutativo, o exemplo que a gente deu foi o contrato de compra e venda. Eu sei que eu vou te entregar o bem, você vai me entregar o valor. Ele é gratuito? Claro que não. O que é o contrato gratuito? Gratuito é aquele contrato em que uma parte só ganha. Não, no comutativo, os dois ganham, né? Porque são prestações certas e conhecidas. São prestações, então, em que os dois vão ganhar. Logo, ele é oneroso. Contrato aleatório ou de risco é aquele cujas partes não podem antever, no momento da formação do contrato, a extensão dos seus ganhos ou de suas perdas. Ó, aleatório, alha, sorte. Não posso antever, é verdade. É aquele contrato, então, que eu não tenho como saber se a outra parte vai cumprir ou não. Vamos deixar esse. Contrato unilateral é o mesmo que de adesão. Peraí, vamos de novo. Adesão é aquele contrato que eu não discuto cláusula. Paritário é aquele contrato que se discute em cláusulas, ok. Unilateral é aquele contrato que só uma parte tem obrigação. Mas veja, vamos pegar um exemplo de um contrato de adesão de uma telefonia móvel. Qual que é a minha obrigação? Pagar a conta. Qual que é a obrigação da outra parte? Me prestar o serviço. Não, então é bilateral. Né? Então, contrato lateral não significa que é de adesão ou não é. Um contrato lateral significa que só uma parte tem obrigação. Né? Então, o contrato unilateral não é o mesmo que de adesão. O contrato pode ser de adesão se for um contrato unilateral em que só uma parte tem obrigação e não foi discutido pelas partes esse contrato. Aí ele seria, mas não é o mesmo, não é a mesma coisa. Porque eu acabei de te dar um exemplo de contrato bilateral que é de adesão, mas não significa a mesma coisa. Né? O contrato com a telefonia móvel é um contrato bilateral, ambos têm prestações e ao mesmo tempo é de adesão, porque uma das partes não redigiu o contrato, simplesmente o aceitou. Então essa questão está incorreta. O contrato de hipoteca é uma garantia real. Ou seja, né? Depois em direitos reais é estudado, o rol de direitos reais 1225, está lá dizendo que a hipoteca é uma garantia real, que se você não cumprir com uma obrigação, um bem irá então garantir que essa obrigação seja cumprida. Ele é classificado como principal? Não. Se ele é uma garantia, significa que existe um contrato principal que ele está garantindo, então ele é acessório. E o contrato aleatório, olha lá de novo, alha, depende da sorte. É sempre gratuito? Não. Gratuito significa o quê? Que só uma parte ganha. No contrato de seguro. Contrato de seguro, eu tenho que pagar para ter o seguro. E a seguradora tem que me pagar se ocorrer o sinistro. Então ele não é sempre gratuito. Né? Significa só que ele é aleatório, depende de um evento futuro, incerto, acontecer para que a outra parte também cumpra com a sua obrigação. Mas não é gratuito. Logo, a correta seria o contrato aleatório ou de risco. É aquele cujas partes não podem antever no momento da formação do contrato a extensão dos seus ganhos ou de suas perdas. Letra B. Certo, pessoal? Muito bem, foi um prazer estar aqui novamente com vocês. Até o nosso próximo encontro. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, encaminhe aqui, você consegue me achar nas redes sociais.
pelo Facebook Tássia Teixeira de Freitas Herbano Cavalli ou pelo Instagram Tassi Cavalli. Conto com vocês até o nosso próximo encontro. Bons estudos. Tchau, tchau. Até mais.